Salve aluno, seja muito bem-vindo à primeira aula do curso de Arch Linux, parceria aqui com o Dia Linux Play. E nesse curso de Arch Linux a gente vai apresentar uma série de informações do Arch Linux, a gente vai ver todo o processo de instalação, né, os métodos que são utilizados na parte de instalação, vamos fazer a pós-instalação, conhecer Pacman, conhecer o AUR, entre outras ferramentas aí interessantes do Arch Linux. E depois desse curso, você já vai estar decolando aí no Arch Linux, tá? Não relaxa, eu sei que tem gente que fala assim, Jeff, é bicho sete cabeças esse negócio. Não é, tá? Vai por mim, que é algo bem fácil de aprender. Fechou? Vamos para a nossa aula introdutória para você conhecer um pouquinho mais do Arch Linux. Bom, pessoal, então seja muito bem-vindo a essa primeira aula do Arch Linux, como já havia dito. Vamos conhecer um pouquinho como que foi a criação do Arch Linux, por que foi criado, né? Então, o Judd Vinet, tá, que é o nome do criador do Arch Linux, ele estava desapontado com a falta de inteligência dos gerenciadores de pacotes dos anos 2000. Lá nos anos 2000, galera, a maioria das distribuições elas estavam começando a se moldar aí, tá, na parte de gerenciamento de pacotes mais inteligentes. Ali nos anos 90, né, a gente sabe que o Linux vem desde 91. A gente tem uma série de distribuições aí antes do Arch Linux, né? A gente tem aí um dos primeiros, tem o TED Soul, o TED Linux, se eu não me engano. A gente tem o SLS, né? O Soft Land Linux System, depois Slackware, Debian, Red Hat, por aí vai, tá? O SUSE também, etc. Então essas distribuições ali presentes nos anos 90, elas tinham um tipo de gerenciamento de pacotes meio medieval, tá? Antes era feito via código-fonte, então você baixava, compilava, instalava. Para desinstalar, tinha que ver a boa vontade do desenvolvedor, se tinha o make uninstall, por exemplo, né, para a gente fazer a desinstalação. Tá? Então nem todos tinham, e aí as distribuições começaram a se moldar nessa parte. Um dos primeiros gerenciadores de pacotes que a gente conhece, tá, na história do Linux foi do SLS, ou Soft Land Linux System. Tá? Ele teve um gerenciador de pacotes bem medieval, que passou aí para o Slackware, né, qual o Patrick Volkerding ele se inspirou. E ele criou o seu próprio gerenciador de pacotes e foi indo, tá? Mas enfim, ali nos anos 2000 ainda estava engateando essa parte de gerenciamento de pacotes. Foi aí que o Judds, tá? Judds, ele começou a desenvolver a sua própria distribuição, né? Cuja seguia a filosofia KEYS. Filosofia KEYS, Keep It Simple Stupid, né? Ou mantenha o simples estúpido, tá? Então mantenha o mais simples possível que não tem chance de errar, beleza? Vamos lá, ó. Passar para frente. Então o Judd foi inspirado por distribuições, tá, como o Crux Linux, principalmente, tá? Então se você foi inspirado, tá, galera, não forcado nem nada do tipo. Inspirado ele teve uma inspiração, ele olhou para a distribuição e falou, que distribuição interessante. E aí ele teve a inspiração com base no Crux Linux. Se a gente pegar essa distribuição chamada Crux Linux, a gente vai ver que é uma distribuição bem parecida aí com o Arch Linux, ou o Arch Linux é bem parecido com o Crux, né? Então ele também tem um gerenciador de pacotes bem interessante, tá? Uma distribuição bem leve. Quando você faz instalação, você tem que compilar o seu próprio kernel lá na instalação. Então tem uma distribuição um pouquinho mais complexa, né? Mas, enfim, a inspiração veio do Crux Linux, tá? Também inspirou na base Slackware, né? O Slackware é uma distribuição que vem lá dos seus primórdios, desde 1993. Ele vem aí seguindo a mesma filosofia, que é a filosofia KEYS, né? Mantenha o simples. Então o Slackware também vem dessa filosofia. Esse é o Judd, o cara bem aparente, né? E o FreeBSD, que não é uma distribuição, né, Linux, é um sistema operacional BSD completo, tá? Então ele também teve inspiração nesse sistema. Então Crux Linux, Slackware e FreeBSD. Por mais aí, só na cabeça dele, né? A gente não sabe o que mais, como, em quais distribuições ele também teve mais inspiração. Mas a principal foi a Crux Linux aqui. Curiosidade, tá, pessoal? O Vinet, que é o Judd aqui, ó, esse cara aqui, tá? Ele liderou o projeto até dia 1º de outubro de 2007, ou seja, ele não está mais na liderança desde 2007. Ele transferiu o projeto para o Aaron Griffin, tá? O motivo foi falta de tempo. Então, normalmente, em projetos não de software livre, open source, normalmente o pessoal não tem aí muito tempo, tá? Quando é um código fechado, tá? Normalmente a gente recebe pelo código fechado, né? A gente recebe ou por uma empresa, ou por um trabalho terceiro, algo do tipo. E aí o motivo, né? Comida na mesa,
fala mais alto, tá? Então, o motivo aí, a falta de tempo é devidamente porque o software é livre, né? O código aberto, a gente sabe que infelizmente sobrevive por donate, né? Doação. Então, nem todo o projeto vai para frente. Mas em 2007, voltando aqui, em 2007 o Arch Linux estava engatinhando ainda, não era a sensação que tem hoje, tá? Hoje qualquer conteúdo de Arch Linux que a gente vê pela internet, aí, pela web, a gente vê que bomba bastante, né? O pessoal gosta bastante de Arch Linux, é uma distribuição que está sempre aí no topo, sempre bombando, porque é uma distribuição sensacional, tá? Então, é uma curiosidade que eu queria passar para vocês. Fechou? Aonde, pessoal, que eu não devo usar o Arch Linux, tá? Isso aqui é bem importante, tá? Porque o pessoal acha que o Arch Linux serve para tudo, quando na verdade não é bem assim que funciona. O Arch Linux tem os seus propósitos, tá? A gente vai falar aqui também. Mas vamos lá, primeira coisa, servidores, tá? A não ser que for doméstico, né? Como doméstico, Jeff? Você tem um servidorzinho em casa, numa pequena empresa, talvez dê para usar. Então, em servidores médios, né, empresas que têm servidores em médios, grandes empresas, a gente nunca vai ver Arch Linux, é bem difícil, porque a filosofia dele de entregar pacotes recentes, né, que são estáveis, mas recentes, isso meio que quebra a questão dos servidores, porque servidores tem que ser pacotes totalmente estáveis, tá? Mas dá para usar? Dá, né? O Arch Linux ele é bem maleável assim, mas não presta, tá? A gente não vai ver nunca em uma média empresa, uma grande empresa o Arch Linux. Mas em servidores domésticos dá para usar tranquilamente. Ou até numa pequena empresa aí, onde tem um servidorzinho, 2 servidorzinhos, você consegue utilizar tranquilamente, tá? Mas você não vai usar. Difícil, né? E máquinas também legadas aí que são 32 bits, por exemplo, a gente sabe que 32 bits já não vem sendo fabricado há muitos anos, né? Muitas distribuições Linux estão tirando o suporte 32 bits e o Arch Linux, até que recentemente, não faz muitos anos, eles também tiraram o suporte de 32 bits. Então se você tem, infelizmente, tá pessoal? Porque se você tem uma máquina que seja mais velha, tá, e quer reaproveitar, você não vai conseguir usar nessa parte aqui. Até por exemplo aqui que eu tenho um netbook aqui, pessoal. Eu tenho um netbookzinho que ele é bem simples, tá? Bem simples, pequenininho. Estão vendo aqui? E ele é 32 bits, tá? Então eu não consigo instalar o Arch Linux, infelizmente. O Arch Linux iria se dar muito bem aqui nessa máquina, tá? Justamente porque ele vem com uma base bem enxuta de pacotes, tá? Então, infelizmente, o suporte 32 bits não tem mais. Embarcados também, não, Jeff? Você vai ver até a arquitetura ARM presente lá para fazer o download do Arch Linux, então tem a arquitetura ARM, mas para embarcado também você não vai rolar, tá? Não vai rolar, tem distribuições que são voltadas totalmente para embarcados, então é melhor pegar uma distribuição que é voltada para esse nicho. Então essa é a minha listinha. Se você tem mais alguns lugares aí que você acha interessante abordar, bota no comentário pra gente dar uma lida, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o logo do Arch Linux também, porque o logo é um negócio, cara. Tem várias questões, né? Esse logo aqui, né? O pessoal acha que é uma flecha. Enfim, eu também me confundo muito, mas no final eu falo o que eu acho que é, tá? Vamos lá, ó. Ponta de uma lança, né? Parece o ponto de uma lança, até que o pessoal fala muito na internet. Inclusive eu também sempre achei que era a ponta de uma lança aqui. Mas ninguém nunca falou o que é, mas é uma ideia aí, né? O que o pessoal fala. A letra A, tá? Faz toda a questão também, faz todo sentido também, né? A de Arch Linux, etc. Homem com ombros largos. Se você dá uma olhada aqui, essa parte, eu não vou conseguir mostrar. Essa parte aqui, ó. Né? Parece um ombro, cabeça e ombro, né? Parece um homem com ombros largos também. Imaginação aí. Homem parado em frente a uma montanha. Isso aqui também eu li, cara. Não parece um homem ali parado numa montanhona? E também montanha de gelo. Parece uma montanha de gelo. Essa não consigo ver muito bem essa parte. O que eu mais consigo ver aqui é a ponta de uma lança, tá? E aí, bota também no comentário se você acha ou achava que parecia algum objeto, etc. É só uma questão também de curiosidade aqui, né? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Pacman, tá? Que é o gerenciador de pacotes do Arch Linux. Esse gerenciador de pacotes aqui, ele é incrível, ele é bem organizado, ele é extremamente rápido, ele suporta também. Eu acho que foi uma das primeiras distribuições, se não foi a primeira, a implantar a parte de download, instalação e etc. em paralelo, tá? Então ele consegue baixar, fazer a instalação, tudo de uma forma
paralela, para usar o máximo do seu computador aí, tá? Isso é muito importante, né? Vamos lá, ó. Então o Pacman, tá? Ele é bem fácil de usar, ele tem uma combinação perfeita de pacotes binários e um sistema também de compilação. Então a gente consegue tanto já baixar um pacote binário, se você não sabe o que é um binário, basicamente é um programa que ele já foi convertido para linguagem de máquina, tá? Já na parte de compilação, o software ele vem no código-fonte, onde a gente transforma, né? Se a linguagem ali, ela foi escrita numa linguagem que pode ser compilada, então é convertido esse código-fonte, essa receita, em um binário, tá? Em uma linguagem de máquina, né? Então ele consegue fazer isso muito bem. A gente consegue também fazer compilação, tá? Bem legal, né? Então se você não quer, por exemplo, tá? Tem um binário ali presente e vamos botar aqui o mPlayer. O mPlayer é um tocador de vídeo aí, tá? De áudio, etc. Supondo que eu não quero que ele venha com interface gráfica, como que eu faço? Eu posso compilar, posso tirar esse suporte à interface gráfica, tá? Então eu posso fazer essa compilação e a gente consegue muito bem fazer isso no Arch Linux, beleza? Depois fazer a instalação com o Pacman ali para ter o rastreamento, né? Então o objetivo ele é possibilitar e gerenciar de uma forma inteligente e fácil os pacotes, tá? Então seja de repositórios oficiais ou até mesmo de terceiros. Só que assim, pessoal, eu sou um cara que eu não abordo somente sobre Linux, né? Eu falo também que é uma das minhas áreas que é sobre segurança digital, né? Quando a gente usa um repositório de terceiro, você vai ter que ter em mente que você pode quebrar o seu sistema, você pode abrir brechas, então tem que tomar todo um cuidado. Ah, Jeff, mas eu uso um repositório de terceiro que é usado por milhares de pessoas, mas tem que ver se a questão de segurança desse repositório terceiro ele está bem implementado, tá? Porque se fazer uma invasão lá, a gente faz uma atualização, pode ferrar o sistema todo, tá? Então tem essa questão também. Então eu não recomendo tanto a gente utilizar pacotes, repositórios de terceiros e pacotes também, tá? Mas fica esperto, né? Fica esperto, sempre tem ali em mente que com Arch Linux você vai ter que ir atrás das coisas, pesquisar, procurar, fazer muita leitura, e também para não cair em pegadinhas com repositórios, né, de terceiros, beleza? Tem muitas histórias aí, quem sabe a gente fala aí no final do curso aí sobre algumas histórias, tá? Vamos lá, então Pacman, excelente. A gente tem também contrapartida, então vamos lá, só voltando aqui rapidamente. Ó, o Pacman alguns repositórios oficiais lá do Arch Linux, a gente vai abordar também aqui nesse curso, tá? Sobre as categorias que tem nesse repositório do Arch Linux. E a parte do AUR, tá, pessoal? Ele é o Arch User Repository, ele é um repositório de terceiros. Como assim, Jeff? Tudo que não está presente no repositório oficial do Arch Linux, a gente normalmente vai estar presente lá no AUR, tá? Então o AUR é um repositório orientado pela comunidade para usuários do Arch, tá? Ele vai conter descrições de pacotes, que é PKG Builds, que permite compilar a partir de código-fonte. Uma coisa muito legal, se você conhece Shell Script, você vai conseguir fazer a leitura facilmente do PKG Builds, tá, pessoal? Vamos lá, com a ferramenta Make PKG, depois instalar via Pacman, tá? Então via Make PKG, a gente dá o Make PKG lá, com traço C ou SI, e depois a gente faz a instalação via Pacman, bem fácil, tá? A gente tem o IAI também, a gente vai abordar aqui nesse curso. O IAI ele já puxa lá e bonitinho. Então o AUR nada mais é que são receitas, tá? Sabe a receita de bolo assim? Que você vai lá, bolo de cenoura, tá? Gostosinho. Vamos botar aqui 5 cenoura, 3 ovos, açúcar, lá. E aí você tem uma receita de bolo, bota no forninho, 10 minutos, vai queimar, se queimar danou. Então você tem uma receita, né? E o AUR é exatamente isso, ele vai ter uma receita para compilar ou para fazer instalação, porque nem todo software presente lá, ele está compilado, aliás, ele vai compilar, tá? Alguns softwares já vem compilado, ele só joga no seu sistema de uma forma bonitinha, cria um arquivinho ali para você clicar, imagenzinha, tudo perfeitinho, então ele está presente lá no AUR. Então, receita de bolo, tá bem fácil essa parte aí. O próximo, ó, Rolling Release. O Arch Linux, ele é Rolling Release. O que é Rolling Release? Como a gente viu ali o símbolo do infinito, é porque ele sempre está em constante desenvolvimento, tá? Ele não para. Ele não é um fixed release, né? Um stable release. Por exemplo, o Debian a cada 2 anos, eles lançam uma nova ISO, tá? Com uma nova versão. Por exemplo, Debian 10, Debian 11, Debian 11.2, Debian 11.5, Debian 12. Então eles têm a cada 2 anos um lançamento.
Já uma distribuição roll release não tem essa questão de lançamento. É desenvolvimento contínuo, tá? Não para dizer Arch Linux. A gente não vê Arch Linux 1.0, Arch Linux 2.0, a gente não vê isso. Tá? A gente vê só que o Arch Linux está em constante desenvolvimento. Então você botou lá o Pac-Man para fazer a atualização, ó. Aqui, ó, o negócio pega fogo, rapaz. Acho que é fácil. Então ele está sempre em constante desenvolvimento. Não para nessas questões. Vamos lançar uma nova versão daqui, sei lá, 2 anos, 1 ano. Não tem isso, tá? Sempre está em constante desenvolvimento. A gente tem poucas distribuições no mundo Linux que são rolling release, tá? Dá para até listar eu acho que em 2 mãos aqui tranquilamente, as mais famosas, né? Mas são poucas distribuições que são rolling release. A maioria são fixed release, né? Ou stable release, tá? Que é lançada a cada X tempo, etc. Uma coisa que eu sei que vão me perguntar é, Jeff, eu moro na roça, eu tenho internet via rádio, tá? Inclusive eu moro na roça mesmo, mas a internet não é via rádio, tá? Mas eu moro na roça, tem internet via rádio, minha internet sei lá, roda 1 mega, tá? É difícil o acesso, quando chove danou. Então dá para usar o Arch Linux? Dá, cara, mas você vai ter que se programar para fazer a atualização. Se você deixar de atualizar 1 semana o Arch Linux, tá? Você vai ver uma porrada de atualização, porque normalmente é isso, eles vivem atualizando, roll release, tá? Vive, ó, pegando fogo na cabana, tá? Então vive atualizando, vive vindo bastante atualizações. Então se você é uma pessoa que não curte muito isso, talvez você vai ter que pensar um pouco, tá? Mas tem que ficar esperto nessa parte. Então eu mesmo já deixei de atualizar o Arch Linux, eu acho que por 2 semanas veio 2 GB de atualização, tá? Nem sempre é assim, tá, pessoal? Mas é um exemplo do que aconteceu. Foi bem naquelas 2 semanas que eu não atualizei o Arch Linux. Eles resolveram atualizar bastante coisas e veio 2 GB de atualização. Mas a minha internet aqui é 1 GB, então tá tranquilo, né? Mas fica aí a dica, né? Se você tem uma internet via rádio, tem que ficar esperto também. E isso o pessoal não aborda, né? Em muitos vídeos por aí, o pessoal não fala sobre esse ponto aí. Então é bom falar também, beleza? Vamos lá, a parte de like aqui, tá? Coisas que eu mais gosto aqui no Arch Linux. Primeiro, sistema seco, tá? Não é a distribuição que vem mais seca aí. A gente tem outras distribuições que vêm bem mais enxutos, como um Void Linux, né? O próprio nome vazio já dá para entender que é um sistema bem mais enxuto. Só que o Arch Linux está ali, tá? O Arch Linux está entre as distribuições binárias que vêm mais enxutas. Então ele vem bem sequinho, vem um sistema com poucos pacotes e você vai modelando ao seu jeito. Ele vem só basicamente no modo servidor, tá? Ou modo via linha de comando, e aí você vai moldando como você quer. Eu quero instalar o Shorg, o Wayland, quero botar um XFCE, quero botar um KDE, quero botar um i3WM, um DWM, quero botar um Gnome, etc, tá? Então você vai moldando do seu jeito. Então, normalmente, né, numa pós-instalação, quando você vai pegar algo do Git, por exemplo, lá do GitHub, do Codeberg, Notabug, etc, você dá uma olhada lá, você vai ver que não vai ter Git, aí você vai ter que fazer a instalação, tá? Então tem toda essa parte aí. Mas o seco é bem interessante. Quanto mais mínimo o sistema é bom, porque você vai moldando seu jeito e ele vem mais seguro. Então quanto mais coisas, menos seguro é o sistema, tá? Então essa questão do Arch Linux, pitelzinho, tá? Vamos lá, ó. Comunidade gigante. É uma comunidade muito gigante, a cada ano cresce, tá? Muitas distribuições aí, até inclusive brasileiras, como o Big Linux, hoje em dia é base Arch Linux, mas antigamente era base Debian, base Ubuntu, etc. Mas mudaram também. Justamente porque a comunidade é gigante, a comunidade está todo dia crescendo, a base de usuários. Tá? Então tem muita documentação. Já eu esqueci de botar nesse ponto aqui, nesse slide, mas a parte de documentação do Arch Linux é filé, cara. Tá? É muito gostosa de ver. Então serve para todas as distribuições, né, que usam o systemd ou que não utilizam, por exemplo. Né? A gente consegue uma base de documentação muito boa no Arch Linux. Cara, muito sensacional, tá? Comunidade e também a parte da documentação do Arch. Beleza? Excelente documentação, tá? Então, não preciso nem falar nada. Você vai ter que ver com seus próprios olhos, ler com seus próprios olhos aí o que eu tô falando, tá? Porque realmente você acha de tudo. E também as últimas novidades. Então, cara, você tem um computador mais novo, aí até mais velho, não tem problema, mas você quer umas últimas novidades, softwares mais recentes, coisas, enfim, que estão sendo sempre implementados ali, que são estáveis, tá aqui, tá? O Arch Linux vai te servir nessa questão. Você sempre vai ter a parada sempre de ponta. Só que com grandes poderes vem o quê?
grandes quebras. Achou que eu ia imitar lá o Spider-Man, né? Mas basicamente aconteceu comigo assim, ó, tá? Eu não sou muito de jogo, mas às vezes eu gosto de jogar alguma coisinha. Então fui lá no Arch Linux, estava instalado, botei a parte de multilib, que é bem simples, é bem fácil. Fiz instalação do Steam, tá? Baixei meu joguinho favorito, que é o CS, né? O CSGO lá. Comecei a jogar, tá? Tava tranquilo. Ele fez uma atualização de multilib. Nessa atualização começou a travar o CS e começou a cair do nada. Quando alguém mandava uma mensagem, o CS caía. Eu tava jogando, caía. Eu tinha que me reconectar. Tava jogando, caía. Tive que reconectar. E foi por uma série de tempo assim. Aí eu fui ver lá se alguém tinha notado esse bug, tá? Porque eu ia avisar sobre esse bug, reportar. Tinha já gente sofrendo isso ali fazia 2, 3 dias. Então basicamente eles foram lá e eu acho que eles lançaram um patch, algo do tipo. Converteram e fizeram a atualização do pacote. A gente fez a atualização aqui, né? Quando pediu para atualizar com o Pacman, ele baixou a atualização e voltou tudo normal. Então pode acontecer. Os pacotes são estáveis, mas você está sempre na linha de frente, tá? Diferente, né? De uma distribuição que é estável, né? Então basicamente você está aqui, ó. Né? Você está na linha de frente e aqui são as distribuições estáveis. Então, antes de tudo, sempre passa por uma distribuição que é mais quebrável, né? E depois vai para a linha mais estável, né? Mas aí, normalmente, mais estável significa um pouco mais desatualizado também os softwares. Mas tudo bem. Então é isso, pessoal. Essa é uma aula de apresentação. Espero que você tenha gostado. A gente foi bem direto ao ponto aqui, tá? Para não encher também tanto a sua cabeça de história, mas é só para você ter uma noção aí meio breve aí do Arch Linux. Fechou? Te espero aí na próxima aula. Um abração e fui.